E saiu o ranking dos clubes que mais faturaram com transferências de jogadores nos últimos 10 anos. O levantamento foi realizado pelo Centro Internacional de Estudos Esportivos e colocou 3 clubes brasileiros no top 20 desse ranking de transferências e que clubes mais faturaram com isso. O time brasileiro que está melhor colocado é o Atlético Paranaense, na 16ª colocação. Nesse período que foi abrangido o estudo de 2014 a 2023, o Furacão conseguiu um faturamento de 221 milhões de euros, pouco mais de 1 bilhão de reais, com a venda de jogadores, com destaque aí para a venda do lateral esquerdo Renan Lodge ao Atlético de Madrid e o Bruno Guimarães ao Lyon. E além disso, por ser o clube formador deles, esses dois atletas ainda garantiam valores a mais com a revenda deles. No caso, o Bruno Guimarães foi revendido ao Newcastle e o Renan Lodge também teve passagem já pela Itália, salvo engano, e com essas revendas o Atlético Paranaense também pega mais uma fatia ali por ser um clube formador desses dois atletas. E já nesta temporada, o Furacão fechou outra grande venda, o atacante Vitor Roque, vendido ao Barcelona por cifras que podem chegar a cerca de 74 milhões de euros, quase ali 395 milhões de reais. E nesse mesmo período, né, porque esse estudo avaliou o superávit, que é o superávit, se ele vendeu mais do que comprou. E nesse mesmo período que o Atlético Paranaense conseguiu essa exorbitante, né, esse valor bem expressivo de mais de 1 bilhão de reais com venda de jogadores nesses 10 anos, na questão da compra foram gastos nesse período 37 milhões de euros, pouco mais de 170 milhões de reais na cotação atual. Um valor bem baixo, né, e que tem trazido bastante resultados ao Atlético Paranaense, que sempre está ali com um time forte brigando pelas competições nacionais e também continentais. E além do Atlético Paranaense, a gente também tem o São Paulo. São Paulo, sim, está na 19ª colocação, ali nesse ranking divulgado dos times que mais faturaram com transferências de jogadores. O São Paulo teve um lucro na questão de vendas até maior do que o Atlético Paranaense, só que foi de 265 milhões de euros, cerca de 1,4 bilhão de reais na cotação atual. E esse valor aí foi impulsionado principalmente pela venda do David Neres e do Antony ao Ajax, e também do Éder Militão ao Real Madrid. Só esses 3 jogadores geraram mais de 200 milhões de euros aos cofres do tricolor paulista. Só que, em compensação, o São Paulo gastou bem mais do que o Atlético Paranaense na compra de jogadores, como Caleri, Pablo, Galopo e Nicão. Aí, nesse total aí, foi mais de meio bilhão de reais gasto na contratação desses jogadores que eu citei. Aí isso fez com que o São Paulo caísse um pouco nesse ranking. E também aparecendo na 20ª colocação, a gente tem o Grêmio, que nesse período de 10 anos investiu 47 milhões de euros na contratação de jogadores como Cristaldo, Campaz, Bolanhos e Vila Sante. Em contrapartida, o tricolor gaúcho conseguiu arrecadar com a venda de jogadores 212 milhões de euros, também mais de 1,1 bilhão de reais, principalmente pela venda do Arthur ao Barcelona, Everton Cebolinha ao Benfica, Pepe ao Porto e Matheus Henrique pelo Sassuolo da Itália. E aí mas quando é feita ali a conta, né, de venda menos o número de vendas, né, o valor que foi conseguido com vendas e o valor que foi gasto em compra de novos jogadores, o Grêmio ficou ocupando essa 20ª colocação. Mas a gente tem aqui também o ranking de todos os times, né, que foi medido times de todo mundo com relação à questão desse lucro, né, com relação a transferências de jogadores. Em primeiro lugar, disparado ali, isolado, a gente tem o Benfica com 764
milhões de euros lucrados nesse período de 10 anos. Depois a gente tem na segunda colocação o Ajax, com 434 milhões de euros. Terceira colocação, o RB Salzburgo, da Alemanha, 421 milhões de euros. Na quarta colocação, Mônaco, com 402 milhões de euros. Quinta colocação, outro time português, o Sporting, com 376 milhões de euros lucrados no período de 10 anos com transferências de jogadores. Eu vou fazer aqui para vocês até o top 10, né, que eu já especifiquei os times brasileiros. Sexta colocação, outro time português, o Porto, né? Aí deu para perceber, né, que Portugal ali é uma fábrica de comercialização de jogadores de promessas e que isso rende uma bolada e tanto para os times portugueses. O Porto, na sexta colocação, conseguiu lucrar nesse período de 10 anos 352 milhões de euros. Na sétima colocação vem o time do Lille, da França, 349 milhões de euros. Oitava colocação, mais um time francês, Lyon, com 336 milhões de euros lucrados com a comercialização, a transferências de jogadores. Nona colocação a gente tem o PSV, 263 milhões de euros arrecadados. E na décima colocação a gente tem o Dinamo Zagreb, com 251 milhões de euros. Para ficar sabendo aí dessa lista completa, é só acessar o site do ge.com, lá tem tudinho, lá essa lista especificada, se você quiser acompanhar além do top 10.